Olá, boa noite a todos. Vamos dar só mais alguns minutinhos antes de iniciarmos a sessão. Doutor, eu vou dar mais um minutinho, tá? Ok? Quando estiver dando uns 40 minutos, você me dá um toque. Bom, em consideração a todos pelo horário, né? Então vamos dar início ao webinar. Gostaria de dar boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesse nosso webinar sobre olha, eu me enrolando aqui. A aplicabilidade clínica dos softwares 3D na prática ginecológica. Eu sou Marisa Cagita, gerente clínica da linha Volsum, e gostaria de convidar todos a esse webinar com o Dr. Paulo Cossi, que é médico ginecologista e obstetra pela Pontifícia Universidade Católica Campinas, da PUC, e mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. Muito obrigada, doutor, mais uma vez estar aqui com a gente, compartilhando todo o conhecimento, doutor, das dicas, das imagens maravilhosas que o doutor sempre apresenta para nós. E agora podendo apresentar também para todos que estão aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor, e quando quiser, tenha a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Marisa, Juliana, todo o time da linha Volsum. Meus agradecimentos. Toda essa parceria que a gente tem aí de estar sempre criando algumas inovações na área da ultrassonografia 3D, né? Então, o que eu pretendo hoje é falar mais, não em termos didáticos, mas o que a gente tem como prática clínica cotidiana. O que eu emprego dos softwares na parte ginecológica, né? Só um breve histórico aqui, onde que a ultrassonografia começa por volta de 1965. Vejam este aqui, ó, esse experimento que a gente está sempre fazendo, né? Audaciosos experimentos prometendo décadas a mais de vida, super babies, melhora da mente e do corpo, e algum tipo, talvez, de imortalidade. Veja essa foto aqui, que é de um laboratório da Filadélfia, de 1965, em que há uma gestante aqui, e este aqui é um transdutor que tem um bom tanto de água aqui. Essas daqui são as primeiras ferramentas da Kretz Technique, hoje GE, né? Onde que aqui se apresenta um aparelho com o braço articulado e aqui um protótipo do primeiro ultrassom transvaginal fixo. Esse aqui é de 1989, do laboratório da Universidade de Tóquio, a primeira ultrassonografia 3D. E 7 anos após, já teve o primeiro congresso liderado pelo Dr. Mers, né, em 1997. Né? Essas aqui são algumas da linha Volson, né? Compson ainda, que em 94 precisava-se de, para uma aquisição de um bloco, 5 segundos,
para fazer uma renderização, levava-se 1 minuto. E um Cine Mode, para ter 6 frames, levava-se 1 hora. Hoje, isso daqui é praticamente em tempo real. Veja o que hoje a gente consegue, tanto na área ultrassonográfica, obstétrica, desculpe, que é o posicionamento do homúnculo do Leonardo da Vinci, no Códex de Leonardo da Vinci, né? Bem parecido com a ideia que ele já tinha. E hoje, o que a gente consegue na área de ginecologia, principalmente com a ultrassonografia, utilizando contrastes ultrassonográficos específicos, né? Sem dúvida nenhuma, a ultrassonografia transvaginal é um método de escolha para a investigação da pelve feminina. Nenhum outro método é capaz de suplantar a ultrassonografia, seja ela abdominal, mas principalmente a via transvaginal, né? Quando se fala em ultrassonografia 3D, vem-se a ideia do baby face, né? Do modo renderizado. Que não é só isso aqui, né? Nós temos muitas outras ferramentas, como a ultrassonografia 4D em tempo real, modo multiplanar, a contagem de folículos antrais automática. São inúmeras ferramentas que aqui eu só descrevi, que a gente utiliza como extraindo de blocos tridimensionais, blocos de volume, que a gente pode trabalhar com inúmeras ferramentas. Por exemplo, aqui o modo multiplanar, né? Nos 3 planos ortogonais, e depois a renderização que a gente consegue fazer de útero. Por exemplo, aqui, nesse caso, aqui é a vagina, o colo do útero, a bexiga repleta e uma lesão de endometriose de parede lateral esquerda, onde a gente consegue, uma janela acústica, a gente consegue fazer uma renderização de superfície, ou uma renderização também do corpo uterino, né? Nós podemos fazer, uma das ferramentas é o modo inverso, que quando a gente introduz um líquido anecóico e depois faz-se a reconstrução, ou sem o líquido, só com a cavidade, e que a gente utiliza o modo inverso e subtrai o eco endometrial e que se delineia ou que se desenha bem a cavidade uterina. Nós vamos ver essa ferramenta sendo utilizada em malformações uterinas, aplicando também em adenomiose e algumas outras patologias intracavitárias. Aqui, da mesma maneira, só utilizando um modo de transparência, que nós conseguimos fazer detalhadamente o formato da cavidade, e aqui o modo inverso dos folículos antrais. Esse daqui é o TUI, o Tomográfico Ultrassom Imaging, um caso recente de uma gravidez ectópica que foi tratada com metotrexate, então foi um tratamento conservador. Aqui nós temos os planos ortogonais, vendo ainda um resquício aqui do anel trofoblástico, que agora está organizado, e aqui a ultrassonografia em 3D no modo Radiant Flow, né? Onde que a gente vê aqui a vascularização da tuba, mas não observa mais aqui o anel de fogo do anel trofoblástico. E esse caso tem 3 para 4 meses da resolução, e que a gente fez uma esterossono-salpingografia com contraste, e veja que a tuba já está recanalizada. Então, a ultrassonografia tridimensional, ela tem inúmeras ferramentas, como vocês puderam ver. E este aqui é uma outra ferramenta, que é a chamada Vocal, onde, neste caso, nós estamos avaliando num útero em T, um útero que tem 0,4 centímetros de volume, e que foi feito uma esterosonografia, e que a cavidade é muito exígua,
que impossibilita uma gestação. E aqui o vocal fazendo a volumetria do ovário, né? Que ela é mais precisa do que os dois planos ortogonais. Aqui o radiante flow cardíaco e aqui do polígono de Willis, o stick vendo as vias de saída do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Veja aqui no stick como fica bastante interessante a visão tridimensional. Para que a gente tenha uma boa imagem de 3D, é importante que a gente faça uma boa aquisição. Um bom volume, um bloco bem capturado, você consegue extrair muitas informações. Então, antes de fazer a aquisição, você tem que fazer uma imagem 2D que seja o que vai lhe proporcionar a posteriori a análise tridimensional. Então, é muito importante que você faça uma excelente, uma melhor imagem 2D e depois aí você faz a aquisição com um ângulo de insônação perpendicular, por exemplo, ao útero, perpendicular ao eco endometrial, né? E utiliza uma velocidade de aquisição moderada, não tão lenta, não tão veloz, né? A qualidade que a gente pode também trabalhar, a resolução e o tamanho do bloco. Blocos muito grandes também perdem em qualidade, né? Por isso que é bom ter sempre em mente e treinar tanto com blocos maiores quanto com blocos menores para ver o quanto que você vai ter de resolução, né? E obviamente, ter o interesse, se você vai fazer uma cavidade, procure não de útero, procure não abrir muito o ângulo, não chegue a 120 graus, por exemplo, a 90 graus, 95 graus. Já quando você vai fazer uma esterossonosalpingografia, aí sim você tem que utilizar um ângulo de varredura no 3D de 120 graus, né? Principalmente quando a gente vai fazer um volume de útero, a gente tem que ter uma boa interface endometrial, ou seja, o ecoendometrial tem que ter pelo menos 6 milímetros para que a gente consiga uma boa aquisição. Isso nós vamos conseguir no final da fase proliferativa, quase fase periovulatória, né? E na segunda fase, melhor ainda, que a gente tem uma ecogenicidade melhor, mais intensa do ecoendometrial. Uma pequena repressão vesical retifica um pouco o útero e aí você consegue fazer uma varredura numa aquisição só, né? O ângulo aqui tem que estar em 170, um ângulo mais aberto, em alta qualidade, né? E como eu falei previamente, o ângulo de insonação tem que estar perpendicular ao eco endometrial. O ângulo de varredura depende, então, se você for fazer trompas, aí você tem que abranger tudo, né? Usar alta qualidade e o tamanho maior que for possível para fazer a aquisição tanto dos ovários, que abranja os dois ovários. E muito se critica, a ultrassonografia 3D é demorado. Não é demorado. Hoje você faz uma aquisição que não leva mais do que 2 minutos. E você consegue fazer tanto a aquisição quanto uma análise prévia do modo renderizado, né? Onde que nós vamos ter ganho de performance com a ultrassonografia 3D? Nessas eventualidades, malformações, posição de dispositivos intrauterinos, patologias de vagina com a criação de com uma janela acústica com gel anecoico, reserva ovariana. Nessas eventualidades, eu, na minha prática clínica, digo que a ultrassonografia é
enormemente melhor para avaliar essas condições aqui. Por exemplo, malformação uterina e dispositivo intrauterino, hoje acho que não cabe mais, não que não caiba, mas a ganho de qualidade é inconteste. Algumas patologias intracavitárias, também com esterosonografia, eu tenho um ganho de qualidade enorme, como eu vou mostrar alguns casos. Ainda em estudo, avaliação da zona funcional e uma que a gente está começando a estudar, tanto com a zona funcional quanto a endometriose dos ligamentos uterossacros, é a ferramenta VCI, né? Que eu vou mostrar também alguns casos para vocês. Ainda a ultrassonografia das trompas e de patologias anexiais, que em algumas eventualidades ela é melhor, a ultrassonografia 3D. O que propiciou o calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma, foi a aquisição, a obtenção da visão coronal do útero. E isso, principalmente para as malformações millerianas, aumentou muito. E tanto é que, hoje, ultrassonografia 3D é o exame de primeira escolha para as anomalias de útero. A ressonância magnética, obviamente, tem o seu papel, mas hoje ela está para sanar algumas dúvidas que a gente, às vezes, não consegue resolver com a ultrassonografia tridimensional. Veja aqui como que é importante a gente fazer uma análise e ter esse resultado, porque, às vezes, a gente tem uma associação de anomalias uterinas com endometriose, como nesse caso aqui, e veja que isso é também muito importante, que essa paciente, ela engravidou, mesmo com esse endometrioma, o que não é uma novidade, só que ela teve um aborto, e na curetagem sobrou restos nessa topografia. Obviamente, que se a gente tem esta eventualidade, a gente sabe que a curetagem, ou mesmo o AMIU, vai ser difícil. E veja aqui onde que foi que teve essa subtração, e aqui, quando eu estava fazendo a esterossono, também teve essa subtração, onde que ficou os restos ovulares. Né? Também há uma associação de adenomiose com as malformações uterinas, e veja aqui nesse caso que é um útero septado e com focos de adenomiose, imagens císticas, que com o modo inverso a gente consegue ver bem essa imagem aqui. Só mostrando alguns casos, como que as classificações hoje estão, né, da Escher, que está muito tendo uma dubiedade nos casos de úteros septados, porque aqui ainda há um overdiagnose, ou seja, ela faz muito diagnósticos por esta sistemática, muitos diagnósticos de úteros septados, em que em outras classificações nada mais seria do que um útero levemente ou um útero arqueado. Não vou aqui mostrar tudo, mas só para dizer que se um parâmetro que vocês queiram utilizar, que é mais confiável, é o que o consenso de expert, chamado CUME, preconiza. Ou seja, quando você traça uma linha entre os dois ósteos, e esta profundidade tem mais do que 1 centímetro, e então esse cutoff de 1 centímetro é o que é mais fidedigno para dizer que o útero é, sim, septado ou não. Tá? Como que a gente faz? Que eu só vou mostrar como é a sistemática, né? A gente traça uma linha interostial e mede a profundidade. E hoje já tem a própria máquina,
o próprio ferramenta da linha Voluson, em que a gente traça uma linha sobre os pontos ostiais e aí aqui já faz a profundidade e da mesma maneira traça novamente a linha e faz a medida do manto miometrial ou da espessura da parede fúndica do útero. Só mostrando alguns casos, né, de útero septado, parcial, útero arqueado e um útero bicorno, né? Aqui, como a gente faz a sistemática de medir, então, o fundo uterino, toda a análise do fundo uterino, né? E aqui, com o Magic Cut de profundidade, que a gente pode mapear para o colega saber o que ele pode e tem para fazer a septoplastia esteroscópica, por exemplo. Análise que pode ser feita num corte só, através do Omniview ou com a renderização do colo uterino. Os casos de anomalia de útero em T, que é muito interessante, se você não vai, obviamente não vai dar tempo para a gente falar de tudo, mas é importante a gente ver como que é feita a sistemática pela padronização e definição do consenso CUME, né? Veja aqui que um útero aparentemente passaria desapercebido no ultrassom convencional 2D, mas quando a gente faz a reconstrução, veja aqui como que é essa parede aqui, como é essa cavidade. O útero, o formato dele externo é normal, mas a cavidade tem essa anomalia chamada útero em T. Né? Aqui também um útero em T, fazendo-se uma esterossono-salpingografia com contraste. Como a gente analisa, como eu analiso a vagina, utilizando uma janela acústica e que de longe, 2, 3 centímetros do colo, a gente faz uma varredura ampla, que você tem a zona focal ideal e que você consegue analisar pormenorizadamente o septo reto vaginal e toda a arquitetura paracervical e também aqui a arquitetura da fossa pararretal, o reto aqui e o septo reto vaginal. Aqui uma dupla vagina, aqui o colo, obviamente, um colo normal, tá? E aqui o septo reto vaginal. Tá? Pequenas lesões que, obviamente, sem a colocação de gel ou um soro, qual seja, você não conseguiria, né? Então, veja que pequenas lesões, isso são milímetros, 2, 3 milímetros, que a gente consegue uma melhor visualização com a ultrassonografia 3D. Né? Essa técnica também foi motivo de uma publicação nossa, que foi capa da revista em abril de 2019, né? E que aqui é um caso que foi publicado, uma lesão de septo reto vaginal, de fórnice e de septo reto vaginal. Veja essa lesão, que inclusive pegava aqui o reto baixo. E aqui a visão coronal desta mesma visão. En passant, hoje a gente consegue os DIUs que nós temos no mercado brasileiro, o T de cobre, o Mirena, agora mais recentemente o Cailina, que é um pouco menor do que o Mirena da Bayer, né? E antigamente tinha-se o Multiload, hoje é um outro fabricante. Acredito que hoje não tem mais o Multiload, que era a Organon, né? Aqui, como a gente pode ver, um Cailina, né? Ele é menor do que o T de cobre e também o Mirena. Aqui, como que a gente define os maus posicionamentos dos dispositivos intrauterinos? Entre expulsão, a expulsão completa, que a gente não vê, o deslocamento, que é a rotação, ou posicionamento quando o DIU está no segmento inferior, ou até no colo uterino. A incorporação é quando ele penetra o miométrio, a perfuração, quando ele perfura
a serosa e a fragmentação quando ele tem fragmentos do DIU quebrado, né? Por exemplo, aqui a gente tem, então, um deslocamento, né? uma incorporação. Veja que o braço desse dispositivo, que é o dispositivo com cobre e prata, está perfurando o miométrio aqui. Aqui um DIU in situ, bem posicionado. Aqui também perfurando uma cavidade pequena, que toca aqui, mas o braço esquerdo está ultrapassando o miométrio. Veja aqui, esse caso aqui de 7 de julho de 2020, esse DIU estava aqui, ó, posicionado no segmento, né? Na região ístmica, né? E bem distante do fundo uterino, e aí com a reconstrução tridimensional também. Veja quanto de cavidade está exposta aqui. Aqui não está a data. Esse é da mesma paciente que foi trocado o DIU e ele insistiu em ficar na mesma posição. E veja aqui um saco gestacional bem na região cornual esquerda. Aqui um DIU também mal posicionado, um DIU que é o Mirena, que fazia 15 anos que eu tinha colocado e a paciente não voltou para retirar, e veja como que estava o fio e depois da retirada o fio continuava nesta posição aqui, né? Era só deixar ele que ele voltava para praticamente nessa posição. Esse aqui é um outro também com o fio perdido. Veja aqui que eu não conseguia achar o fio. Coloquei um pouquinho de soro com uma sonda intrauterina de inseminação e deu para ver onde estava o DIU, e sem uma esteroscopia eu consegui tirar. Aqui o multiload, e aqui ele mal rodado, né? Aqui um DIU fragmentado, né? Aqui, só por curiosidade, eu trouxe 2 DIUs que, obviamente, já não existem mais no mercado, a alça de Lips, né? Veja aqui como que era, e não sei quem que conseguiu, se não me engano, é da doutora Bela Serra, esta imagem aqui, e que a ultrassonografia 2D, como que ficava, né? E esse aqui, acho que não tem ninguém que tem esse ultrassom dessa praga aqui, que é o Down com Shield, que foi o que causou enormes problemas para as mulheres, inclusive com mortes e esterectomias e infertilidade, por causa que ele tinha, o fio dele era um fio multifilamentado, e como ele era difícil de extrair, o fabricante colocou inúmeros fios para poder fazer a extração e não romper. Tá? Patologias intracavitárias, eu acho que isso é extremamente interessante. E como que nós temos ganho de performance? Veja aqui, com 2D, com 3D em reconstrução da cavidade, aqui, ó, esse é o mesmo caso. Praticamente, a gente não tem nenhuma, a não ser aqui na região cornual esquerda, que a gente tem uma leve atenuação do eco, né? Um pouco hipoecóico, mas olha, fazendo aqui detalhadamente, eu já via uma artéria nutrindo essa área um pouco mais ecogênica. Colocando o soro, veja que aqui a gente tem um pólipo e pequenos pólipozinhos. Essa paciente tinha uma endometrite crônica, né? E também pólipos. Veja aqui. E quando a gente faz a reconstrução tridimensional, veja como que ficava a cavidade. E essa paciente está programando uma transferência de embriões, que ela já tem embriões congelados. Mas a patologia endometrial está sendo ainda motivo de tratamento. Veja aqui, quando a gente faz também a reconstrução tridimensional, e aqui a visão esteroscópica deste pólipo aqui, que foi muito bem ressecada, já com uma programação prévia que facilitou muito a programação cirúrgica. Aqui também uma reconstrução tridimensional, aqui uma sinéquia e um foco de adenomiose. Veja essa subtração aqui, que é essa sinéquia aqui. E também essa paciente está para
está em tratamento de infertilidade e que vai fazer uma transferência em breve. E veja como que fica no módulo Silhouette esse pregueamento aqui, essa sinéquia, que não deixa, isso aqui atrapalha o endométrio crescer. Essa doutora também, que é a mesma dessa paciente aqui, ela me solicitou para que eu visse como que era a cavidade desta paciente, se haveria algum ganho, alguma complicação desse mioma para a cavidade. Ele toca a cavidade, mas não distorce a cavidade. E fazendo a esterosonografia, veja que a cavidade é muito boa, né? Cavidade triangular, isso aqui nada mais é do que duas bolhas de ar. O inimigo número 1 do ultrassonografista e da esterosonografia é, sem dúvida nenhuma, o ar. Aqui, miomas intracavitários, e quando a gente faz uma reconstrução, isso é muito interessante para o esteroscopista ter essa visão prévia, já sabendo como que ele vai abordar, se num tempo só ou em 2 tempos, esse mioma. Análise da zona juncional. Veja aqui esta imagem, com esses, aqui eu realcei no Photoshop, só para ver essas imagens, essas ilhotas, e como que fica na ultrassonografia de reconstrução do plano coronal. Tá? Essa paciente também tem, olha como que é rico esse serrelhamento, que é confinado somente à zona juncional. Então, essa aqui é um diagnóstico de adenomiose confinada à zona juncional. Aqui são os parâmetros que a gente tem, da doutora Exacostos, da Catarina Exacostos, e aqui é uma imagem nossa. Veja como a ultrassonografia propicia detalhamentos ímpares da zona juncional, né? Aqui também, em outra ferramenta, né? Veja como a gente consegue muito bem num útero normal. Mas já quando a gente tem um útero com adenomiose e fazendo aqui a reconstrução convencional, mas fazendo o modo inverso, que é uma técnica que eu gosto de aplicar, veja como que fica essa imagem aqui da zona juncional. Então, a zona confinada à parede fúndica. Veja esse caso aqui, está também fazendo o modo inverso, que a gente não consegue fazer o delineamento da cavidade. Isso nada mais é do que uma adenomiose. E olha a correlação que se tem com a esteroscopia. A mesma técnica, fazendo a inversão da zona da cavidade do útero, né? E veja como que fica esse serrilhamento muito semelhante ao que se vê nas esteroscopias. Outra ferramenta que a gente está estudando, inclusive é motivo de um estudo nosso, né? Em andamento, que é a análise da zona juncional através do VCI. Veja aqui um modo convencional, né? E quando a gente emprega essa ferramenta, que hoje ela já está na tela principal do software da linha Voluson, da linha E, né? Veja aqui como que há um realce muito semelhante ao que a ressonância magnética faz, né? Que é essa melhora da visualização da zona juncional. Veja aqui no modo 2D e com o VCI. Olha como essa zona juncional é muito espessada, praticamente vai até a serosa aqui e aqui. Então, é uma ferramenta que ainda não faz parte do cotidiano, a gente ainda precisa aprender a vê-la, utilizá-la nos casos de suspeita de adenomiose, mas eu acredito que ela vem com grande interesse no futuro próximo. Tá? A gente está analisando 50 casos, com 40 médicos analisando
comparativamente o modo 2D convencional com o modo 4D, que é um modo que é a ferramenta que utiliza o VCI, né? Aquele caso que vocês viram agora há pouco de uma zona funcional toda irregular, essa paciente foi submetida a uma esterossono-salpingografia com contraste, e veja aqui como que fica também muito semelhante à esterossalpingografia. E este caso aqui, veja também que é um útero septado, em que também nós temos essa irregularidade, que nada mais é do que uma adenomiose. E aqui a trompa direita pouco contrastada e a trompa esquerda bem contrastada, bastante pérvia. Veja aqui, utilizando um pouco de transparência silhouette, como a gente tem todo esse serrelhamento, que a gente só tinha isso na esterossalpingografia, que é mais uma ferramenta que a gente tem empregado no dia a dia para os casos de permeabilidade tubária, né? Patologias de ligamento útero-saco, a mesma ferramenta do VCI, veja como ele realça interessantemente, e no caso aqui que a gente tem um espessamento do ligamento útero-sacro direito, né? Veja como ele realça. E aí você consegue estipular dentro do seu estudo, não é fixo, a espessura que você quer que o aparelho comprima, estude, né? De 2 milímetros, de 1 milímetro até 20 milímetros, né? E veja quando tem uma lesão, nesse caso aqui no ligamento útero-sacro esquerdo, essa lesão, como há um ganho de performance quando a gente utiliza esse VCI, tá? Também na reserva ovariana, vou só mostrar o que a gente tem feito, né? A avaliação e a classificação hoje, as novas recomendações para ovário micropolicístico, que a gente pode fazer muito bem e ter ganho também com o VCI, né? Na avaliação de reserva ovariana, onde há um valor de referência, que deve ficar entre 4 e 20 folículos para uma boa reserva, né? Nós podemos fazer um modo multiplanar associando o VCI, veja nesse caso aqui. Aqui um modo inverso, né? E aqui o modo inverso já nativo, que é o VCI antral, né? Veja aqui como essa paciente tem inúmeros folículos, né? Aqui, utilizando o modo inverso e com transparência, veja que a gente consegue ver que esse caso aqui é um ovário micropolicístico, mas tem aqui o folículo predominante. E é a característica da cápsula do folículo que está prestes a ovular, né? Aqui é a granulosa, que ela vai se tornando cada vez mais enrugada. Tem uma aula do Dr. Campbell que ele fez no último congresso do ISOG, mostrando bem essas imagens da cápsula do folículo predominante. Aqui também um ovário micropolicístico, característico, com 35 folículos na coorte, né? Aqui por modo de folículos, é o modo transparência, o modo vocal, para avaliar que ele é muito mais sensível, o erro dele é de praticamente 7% em relação ao modo convencional de 3 planos ortogonais, da multiplicação dos planos ortogonais, a um erro de praticamente 20%, né? E aqui é um modo que a gente tem feito para avaliação da reserva ovariana, bem como também a avaliação do Doppler através do Vocal e Power Doppler, que a gente pode fazer a avaliação dos índices de fluxo, em vez de um fluxo por espectral, né? E aqui a avaliação por histograma do
quanto de volume de folículo nós temos, quanto também do volume estromal, e relacionar. Isso aqui é possível você relacionar, inclusive, com os níveis de androstenediona, de folículos, de hormônio luteinizante também. Tá? Existem trabalhos tentando provar esta correlação aqui. Tá? Então, é um parâmetro que também é interessante quando se faz a avaliação da reserva ovariana. Já estou finalizando, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, um pouquinho, só mostrando o que a gente tem feito também com o software de Raycosy, de esterossono-salpingografia, que a gente tem utilizado o contraste de segunda geração, que é o contraste de microbolha, e utiliza o software, o Code Contrast Image, que ele subtrai a onda fundamental e deixa e trabalha com a segunda harmônica. Ou seja, estes contrastes hoje, chamados microbolhas, eles têm ele vibra, mas ele não tem uma frequência harmônica, ou seja, uniforme. Então, a máquina, o software consegue trabalhar com a segunda harmônica, ou seja, com o dobro de frequência, né, da onda fundamental, subtrai a onda fundamental, ou seja, subtrai a parede da tuba ou o miométrio e fica só com esta frequência, que é o dobro da frequência fundamental. Então, o que vocês estão vendo aqui não é miométrico. Vocês estão vendo única e exclusivamente o contraste passando tanto na cavidade quanto na tuba, certo? Porque a máquina, o software, subtraiu a parede da tuba e o miométrio. E só permanece com o contraste intratubário. Veja aqui, e com isso a gente consegue fazer as reconstruções muito interessantes das tubas e, por transparência, estamos tentando avaliar, inclusive, a permeabilidade, ou seja, a luz tubária. Veja hoje o grau de detalhamento que nós temos, praticamente em tempo real, que a gente consegue ter esta imagem aqui, né? Aqui um caso demonstrando também o software, que ele consegue ver o cotê de um lado e realçando os ecos do contraste. E nesse caso aqui, à direita, na região anexial direita, nós não tínhamos contraste. E quando quando fiz a reconstrução, veja que a tuba direita tem um stop aqui, né? Enquanto que aqui há um extravasamento para a fossa ovariana esquerda. E aqui também o contraste extravasando para essa região. Bom, era isso que eu tinha. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para mostrar mais casos, mas o intuito era esse, ver onde que a gente consegue utilizar e ter um ganho de performance com os softwares tridimensionais. Muito obrigado a todos, fico à disposição. Mais uma vez, obrigado, Marisa, a todo o time, André, a todo o time da linha Volson. Okay? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. É muito importante a gente mostrar o que tem no equipamento em termos de diagnóstico clínico, né? A gente sempre fala da questão do 3D obstétrico, que tem muitas ferramentas que acabam ajudando não somente na questão da renderização da imagem, mas ferramentas que ajudam no diagnóstico. E a gente em ginecologia praticamente tem isso, né? Não é questão do babyface, tudo. E aí o doutor mostrou bem as ferramentas para mostrar, principalmente a questão das malformações müllerianas, a importância de ver o corte coronal. Até a doutora Elise perguntou, mas como que o doutor faz aquelas medidas para ver a distância do fundo? É que ela tem um S10, né? Então, quando a gente entra lá no calque, no pacote de ginecologia, aí tem essas medidas. Mas depois, doutora Elise, eu mando para a doutora. Eu tenho uma apresentaçãozinha onde mostro direitinho como faz as medidas. Então, é importante a gente conhecer essas ferramentas todas, conhecer o que pode agregar em termos de diagnóstico clínico, né?
e aplicar essas ferramentas. É que nem o doutor falou, no começo, são ferramentas que a gente não conhece muito, então a gente tem um receio de utilizar e acabar atrasando o nosso dia a dia do exame. E a gente, com o uso, com a prática, o doutor falou, demora 1 ou 2 minutos na rotina diária. Então, são ferramentas que tem que começar a usar, e ela só vai começando a ficar melhor com o dia a dia, né? Com o uso, com o aperfeiçoamento da ferramenta. E aí o doutor mostrou bem a questão de colocar o gel também na vagina, a gente fazer esse estudo, o estudo da zona juncional, que a gente costuma ver só a questão da malformação mülleriana. Então, é importante a gente conhecer essas ferramentas todas. Eu estava olhando aqui no chat, o pessoal está muito tímido, né? A doutora Elise perguntou essa questão das medidas, aí eu vou mandar para a doutora Elise, então, como que faz? A gente montou uma telinha, assim, colando passo a passo, e tem uma pessoa anônima falando, neste último caso do stop, tem alteração na cavidade também? Esse aqui? No último caso que o doutor mostrou. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Acho que eu não vou conseguir voltar. Não, naquele lá não me lembro. É um caso um pouco mais antigo. Não, que eu me recorde, não. Tá? Às vezes é uma subtração de bolhas, alguma coisa que dá. Mas tem bastante anomalias de cavidade visto pela esterossono com contraste. É muito interessante que às vezes você tem falhas ou adenomiose que fica com aquele que era o útero septado, você consegue ver um contorno também muito bem. É que não dava para mostrar todos os casos aqui, mas dá, alguns casos são muito interessantes, sim, dá para ver, sim. Nesse especificamente, eu não estou conseguindo voltar aqui na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se o doutor quiser dar algumas dicas também, porque a gente vê muitos doutores assim no dia a dia, fala assim, mas eu não consigo aquelas imagens bonitas. Muitas vezes o útero, por exemplo, no caso da adenomiose, acaba fazendo aquelas imagens muito sombreadas, né? E aí, na hora da gente fazer a reconstrução, fica aquelas imagens cheias de buracos na tela. Eu tenho alguma dica para passar? Exatamente, Marisa, eu comecei a fazer estudo de adenomiose com o 3D em 2007, né? Quando eu pegava lá, segunda fase do ciclo, uma paciente que tinha um útero normal, coisa e tal, fazia essas imagens muito interessantes. Às vezes eu pegava o útero lá meio assim, com heterogêneo, um útero meio, no linguajar meio chulo, meio baleado, coisa e tal, que tinha algumas características de adenomiose. Eu ia fazer a reconstrução, não aparecia a zona juncional. Eu até, a princípio, desanimei, né? Mas aí depois a gente foi entendendo que justamente é isso. Quando a gente faz a reconstrução tridimensional, e que teve até o que eu mostrei, que ficou horrível a imagem, mas aquilo lá, o horrível, é o diagnóstico da adenomiose, né? Por isso que não pode desanimar. Às vezes você pega um útero de uma jovem, começa a fazer assim, um caso fácil, né? Adolescente, que está na segunda fase do ciclo, aí tenta fazer a imagem da renderização convencional e depois faz o modo inverso. Quando você joga a imagem do modo inverso, a tela fica preta, não tem nada na tela. Aí o segredo é você ir aumentando o threshold e ganho. E você vai equilibrando os dois e ela vai aparecendo, né? Que aí você vai ver, num útero normal, você vai ter um delineamento da cavidade muito interessante, que você tira o eco endometrial e fica com a cavidade. Então, você tem um formato de cavidade tanto quanto no convencional, no coronal convencional, né? Quanto no modo inverso. O modo inverso é bom para você ver detalhes da cavidade. Entendeu?
Sim, é importante a gente saber isso, porque a gente realmente... Cortou seu som, Marisa. Ah, sim, agora é realmente isso que o doutor comentou. A gente está acostumado a ver aquelas imagens e aí a gente quer a mesma imagem nas patologias também. Tem uma pergunta aqui falando assim, qual o volume de contraste que o doutor usa? Geralmente eu faço uma diluição de 5 do contraste, né? Melhor, de 15. Eu diluo para 5 e depois eu diluo para mais 10, né? Eu uso geralmente de 12 a 15 ml. Às vezes sobra um pouquinho. Mesmo assim, quem está começando, doutor? Para fazer o contraste? É, porque o doutor tem prática. Eu uso geralmente, pode até usar 20. Um grupo indiano, eles usam 20, né? Eu prefiro usar 15, né? Você já vai fazendo, você já vai vendo, coisa e tal. Às vezes, até a imagem é muito rápida. Às vezes você precisa de dar um tempinho, porque a trompa está num espasmo, coisa e tal. Você vê uma. Hoje, essa semana mesmo, eu fiz um que demorou um pouquinho. Eu achei até que ia estar obstruída a esquerda, né? Que foi o caso. Mas daí a pouco ela, puf, é que nem quando a gente faz cromotubagem. Está passando numa tuba, você está vendo o azul fluindo lá e não está vindo. Daí a pouco você vai devagar, aí vem o azul de metileno lá da trompa que estava parada. Você entendeu? É a mesma coisa. Eu acho que hoje, em termos de permeabilidade, que se fala que a cromotubagem é o padrão ouro, com a esterossono de contraste é muito tranquilo, né? E não requer internação, custo, risco, grau de desconforto é mínimo, né? Bem diferente do que as pacientes relatam da esterossalpingografia, né? Muito obrigada, doutora. Então, deixa eu só ver aqui. Que sonda tem usado para estenosiografia? Ah, tem que ser do cavitário. E aí, no caso, tem que Tem ser que só ser o a RIC, sonda. o RIC 59. Hã? Tem que ser o RIC 59. A, 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 a sonda probe, né? Talvez ela esteja perguntando Ah, a também a sonda, tá perguntando da sonda. específica para esterosonografia. Isso, é. Existem várias marcas, né? Ah, ideal é aquela que tenha um CAF, né? De 5 ou 7 frames de sonda, né? Gaussian frame. Eu gosto muito de uma que é de 5 milímetros, né? De 5 frames, não milímetros, e que tem um balão de 1 centímetro, né? Tem várias marcas, né? Tem várias marcas. Eu aqui a gente não está, depois eu uso uma da Cook, né? Mas tem vários propaganda, marcas, tem um monte. O que eu não utilizo é sonda Foley, mesmo a pediátrica, 12, coisa e tal. Eu acho que é uma bobagem, né? Você não consegue boas imagens, você vai acabar colocando dentro do útero e aí você não dá a pressão adequada. Eu não recomendo que se use sonda Foley. Tá certo, doutor. Então, gostaria de agradecer mais uma vez imensamente pela belíssima apresentação, doutor. Muitos doutores Obrigado. elogiam, né, a didática, as imagens. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estiveram com a gente até o momento. E, mais uma vez, doutor, muito obrigada.
Obrigado eu, Marisa, pela oportunidade. Espero não, espero mais em outras oportunidades poder trazer um pouco da nossa experiência ainda, tá? Sim. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite.